CBN Intimamente. Com a participação da psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira. Elisângela, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes, bom dia, internautas, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, né? Comigo tudo ótimo também. No início deste mês, o jornal New York Times publicou uma matéria extensa, inclusive, repercutindo, Ainda está, sobre o famoso e influente produtor de Hollywood, Harvey Weinstein, em que várias mulheres o acusam, bastou uma acusação e surgem as outras, né? Porque aí as pessoas se sentem encorajadas também, né? Como aconteceu no caso do médico de São Paulo, exatamente. lembra? A partir de uma... Isso. Pois é, mas nós vamos aproveitar esse assunto para falar um pouco mais sobre essa questão envolvendo assédio sexual. Sim, o que é definição? O que é exatamente? Eu sei, muita gente sabe, você sabe, mas às vezes tem pessoas que não sabem exatamente o que é um assédio sexual. Então, Marcelo, a gente considera assédio sexual toda investida sem o consentimento da outra parte. Entende? Então, sempre fica essa dúvida. Ai, é assédio, é paquera, qual que é a diferença? Ah, mas eu só estava paquerando. Se não existe consentimento da outra parte, não é paquera, é assédio. Tá? Isso num sentido, vamos dizer, amplo. Tá. Quando a gente fala de assédio sexual num sentido mais estrito, a gente está querendo falar em relação a ambientes onde existe uma questão hierárquica. Está relacionado com uma questão de poder, que foi o que aconteceu no caso aí do empresário que foi denunciado. Então é quando uma pessoa recebe propostas, ela recebe vantagens em troca de favores sexuais, em troca de sexo, enfim. Então sempre relacionado a uma questão de poder. Se você sair comigo, você ganha então o papel no filme. Se você tiver relações comigo, você talvez ganhe uma promoção. Então aí já relacionado num sentido mais ligado à questão hierárquica. De forma bem didática, para que várias pessoas que ainda não associam uma coisa com a outra, dê alguns exemplos de comportamentos que podem ser considerados assédio sexual de fato. Você já citou o caso, por exemplo, dessa barganha aí, né? Sai comigo e você ganha um papel no filme e tal, aquela coisa. Sim, mas existem outros comportamentos, vamos dizer assim, que são mais sutis e que são tão, entre aspas, naturais na nossa cultura, que as pessoas já internalizaram como sendo uma coisa normal. Uma prática normal. Tipo assim, não. Tem gente que acha que é até bonitinho, entende? Por exemplo, a mulher está passando na rua e recebeu uma cantada. Assim, uma simples cantada pode ser considerada, sim, assédio sexual, porque não tem o consentimento. Ah, mas a mulher gosta, né? É um elogio, a gente ouve muito isso. Será que gosta mesmo? Ou muitas vezes o que eu escuto as mulheres elas têm muito medo de responder de forma negativa a esse tipo de comportamento e de repente serem agredidas, enfim, isso gerar uma consequência mais grave. E pode acontecer em qualquer ambiente, né? Qualquer ambiente, na rua, no trabalho, e é muito interessante, às vezes ambientes considerados ambientes de paquera, como por exemplo, época de carnaval, não é? Se você está aqui é porque você está buscando isso. Ambientes como danceterias, boates, enfim, a pessoa se aproxima, o homem se aproxima e de repente ele dá um beijo na mulher sem esse consentimento. Mas ela não falou nada, sabe o tal do quem fala consente? É verdade. Se ela não falou nada é porque ela queria. Ela não falou nada porque ela queria, porque ela estava com medo de você, colega. E é uma prática, como você falou, as pessoas acham isso extremamente normal. Normal, entende? Como? Sem problemas. Elas não veem, muitas vezes, problema nesse tipo de coisa, porque os homens, eles criaram essa cultura de que aquele ambiente é propício para isso. Não, é propício desde que haja o consentimento da outra pessoa. Você está aqui porque aceita. Exatamente. E a questão dessa diferenciação entre a paquera e o assédio está exatamente na questão do não. Quando é uma paquera, Marcelo, se a pessoa chega e eu falo não para ela e ela fala ok e se afasta, era uma paquera. E ela entendeu esse não como resposta. Normalmente o assediador, ele não entende o não como resposta. Ele insiste e ele chega a ser coercivo, entende? Esse não é identificado. Está fazendo doce.
Entende? Agora, um outro detalhe importante também de ser dito. Assédio sexual é considerado somente quando acontece de homem para mulher ou inverso? Não, não. Isso é uma pergunta bem bacana, Né? porque as pessoas sempre acham que é só... Sempre você associa isso, um homem assediando uma mulher. Exatamente. Pode, também é considerado assédio sexual se for o contrário. Exemplo, uma empresa onde você tem uma mulher num cargo de chefia, que não é uma coisa incomum hoje em dia, não é? Ela pode assediar um parceiro de trabalho, um colaborador, fazer ofertas, não é? Que, vamos dizer assim, dão a entender que ele vai ter algum tipo de benefício, caso ela tenha algum favorecimento sexual. Também é considerado assédio. Só que nossa cultura ainda é uma cultura machista, então fica sempre aquela história de é sempre o homem em relação à mulher. Não, se a mulher também tiver esse tipo de comportamento em relação ao homem, o homem inclusive pode denunciar. Também, né? Também. O que fazer? Isso é outra questão também que eu acho importante ser dito. O que fazer em caso de assédio? Então, é interessante que a pessoa observe qual o local que ela está. Se for uma via pública, um local público, o ideal é que ela procure um policial militar mais próximo para poder fazer essa queixa, se for necessário, um boletim de ocorrência para poder legitimizar essa denúncia. Sim. Caso num ambiente particular, como uma boate, uma danceteria, alguma coisa assim, procurar o segurança e denunciar a pessoa. Aí como que eu faço? Grave os trajes da pessoa. Hoje em dia já é aceitável até o uso de fotos. Também, né? Também. Hoje todo mundo tem um smartphone à na mão. mão, você pode fotografar a pessoa, Sim. você pode filmar a pessoa e mostrar e usar isso como prova. E por que é importante essa denúncia, Elisângela? Eu acho que é bom reforçar isso para as pessoas entenderem melhor. A importância, Marcela, é exatamente a gente tentar exterminar essa cultura. É porque as pessoas falam, deixa isso para lá, não vou denunciar. A questão tem muito a ver também com a burocracia, com o trabalho que a gente sabe que dá, o constrangimento, às vezes a falta até mesmo das autoridades em levar a sério, não é? Isso é muito comum. Muito comum, tipo, eu não acredito que essa pessoa está aqui por causa disso, para fazer uma denúncia, para reclamar sobre isso. Aposto que ela estava até gostando. Aí você tem que exigir um comportamento respeitável também por parte das autoridades. Então isso muitas vezes é o que ainda desestimula a maioria das mulheres ou pessoas que são assediadas em tomar esse tipo de decisão. Nesse ponto a delegacia da mulher ajudou muito, né? Sim, com certeza. Aquele nosso papo foi super interessante aquele dia, né? Com a Ione, enfim. Exato. A gente sabe que a gente tem esse respaldo, a gente sabe também que existem dificuldades ainda a serem superadas, mas eu penso que enquanto a gente permanecer com essa cultura de não, isso vai dar trabalho, isso nunca vai desaparecer da sociedade. E o que eu percebo, Marcelo, que às vezes as pessoas elas estão ficando cada vez mais sem limites. Entende? Elas estão cada vez mais invadindo o espaço do outro, sabe? Sem um certo critério, como se tudo fosse permitido, como se tudo fosse possível. Isso eu acho que vem se agravando. Antes as pessoas elas tinham um pouco mais de tato, talvez. Hoje não. Beijei mesmo, aí passa e lasca um beijo na menina, aí eu tenho certeza que ela gostou, tá fazendo doce. Né? Então, assim, cada vez mais invasivas, às vezes agressivas, violentas, né? Quando a pessoa chega a fazer algum tipo de manifestação contrária, agressão verbal. Exatamente. Entende? É verdade. Então, eu acho que a denúncia é importante para a gente tentar inibir essas pessoas e fazer com que elas se conscientizem que isso não é legal, que isso não é bacana. Paquerar, ok, desde que todo mundo esteja de acordo. Desde que haja reciprocidade. Exatamente, não tem o ditado, quando um não quer, dois não brigam. Então, meu amigo, se ela não tá afim, se ela virou as costas para você, ela realmente não quer nada. Essa história de estar fazendo doce, cuidado, você pode se dar mal. Elisângela Pereira, psicóloga e sexóloga, participando conosco no CBN Intimamente. Obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço a oportunidade, um beijo no coração, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau. Bom.